a praga mais destruidora do seu cultivo. Mais um vídeo de nossa série. E esse é o nosso quarto vídeo, nossa quarta aula. Vamos falar dele, né? Do Fungus gnatz. Que raio de mosquinha é essa? A mosquinha do fungo, né? Que causa tanta dor de cabeça para quem produz cannabis medicinal, principalmente na fase de mudinha ali, que você vai germinar e você nota que sua planta não se desenvolve, sua muda não se desenvolve. Pode ser um grande ataque de fungos gnatz. Mas por que um raio de um inseto tem o nome de Fungus gnatz? Daqui a pouquinho vou responder para vocês essa pergunta aqui, né? Então, passando para a gente mais uma vez, e eu vou insistir nisso, que a gente tem que conhecer o ciclo de vida, que é o primeiro passo para a gente ter aí um controle efetivo. Olha só que lindo o ciclo de vida da mosquinha dos fungos, né? Ele tem basicamente uma, duas, três, quatro fases de vida. O adulto, que não causa prejuízo nenhum, só fica ali enchendo o saco no cultivo, rondando, ok? Ele dura aproximadamente 7 dias, mais ou menos, dependendo da temperatura. A fêmea, ela coloca seus ovinhos no solo ou no substrato. A larva, ela demora de 4 a 6 dias para eclodir, né, virando essa larvinha aí. Depois ela vive de 10 a 14 dias. Depois ela se transforma numa pupa, que através da metamorfose, a pupa dura de 4 a 7 dias. Depois da metamorfose, ela se transforma nessa linda mosquinha. E não é só uma espécie de fungos gnatz que ataca a cannabis. É mais de 3 espécies. Por enquanto, aqui no Brasil, a gente não fez uma taxonomia ainda, não sabe qual tipo de espécie. Mas na literatura científica há uma indicação que seja a bradísia. Não vou entrar nesse detalhe de nome científico aqui com vocês, que não é o objetivo. O importante é saber que grande parte, 80% da vida do fungus gnatz, ele se passa ou no solo ou no substrato. Se você cultiva indoor, você faz seu substrato ali, capricha, enche de matéria orgânica, né, bem rico, bem vivo, e ele passa toda a sua vida. A fêmeazinha coloca o ovo no solo, no substrato úmido, com a temperatura adequada, e essa larvinha sobrevive ali. Ela se alimenta de fungo, né? Daí a resposta lá da nossa primeira pergunta, né? Por que o inseto tem o nome de Fungus gnatz? Gnatz, em latim, significa mosca. A mosca que se alimenta de fungo. Que a essa larvinha aqui que vive de 10 a 14 dias, dependendo da temperatura, ela pode se alimentar de filamentos de fungo, de restos de matéria orgânica e de raízes, de pelos radiculares. Isso é muito importante. Por quê? Quando a planta está novinha, está em fase de muda ali, ela tem raízes muito finas e muito sensíveis. São raízes novas. E é dessas raízes que a larva do fungus gnatz adora se alimentar. E de pelos radiculares. Por que pelos radiculares? São os pelos radiculares que absorvem a maior parte dos nutrientes. Então, se você tiver uma infestação de fungos gnatz se alimentando justamente dessas raízes que absorvem nutrientes, a sua planta vai ficar como? Vai ficar travada. No nosso grupo lá do WhatsApp, a galera fala,
Minha planta está travada, não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque ela não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo absorver nutrientes. Aí vai a investigação, vai o monitoramento, né? Então, essas 3 fases aqui, de 4 fases, ela passa no solo ou no substrato. Informação importantíssima para a tomada de decisão, que controle você vai adotar, ok? Aqui está o nosso a nossa queridinha, né? Aqui está o adulto dele, né? Do Fungus gnats. Aqui está a larvinha pendurada aí num pelo radicular, num pelo da raiz. E aqui está essas larvinhas aí se alimentando. Adora a umidade, pessoal. Excesso de água, matéria orgânica, se alimenta mesmo, causa um prejuízo enorme, enorme. Então, principalmente para quem cultiva em vaso, indoor, tem que estar bem atento aí à questão da água, excesso de água no seu cultivo. Tomar meu café, né, que adoro café. Então, não custa bater, pessoal, na integração de estratégias de controle, né? Como prevenir e controlar. A gente já falou identificação, monitoramento, agora controle biológico, utilização de ácaros predadores, de bactérias. E onde eu vou liberar esses ácaros, pessoal? Você já viu lá, onde eu libero esses ácaros? Na planta, em cima da planta lá? Se eu sei que 90%, de 80% a 90% do ciclo do Fungus gnats se passa ou no solo ou no substrato, eu vou liberar esses ácaros predadores onde? Eu vou liberar no solo. Aplicação de bactérias no solo, aplicação de ácaros predadores ou de outro tipo de controle biológico no solo. Agora sim, outro tipo de controle comportamental, armadilha, eu vou mostrar mais para frente. Controle cultural, rotação de cultivos, já falei nisso na aula anterior, na aula 3. Falei da rotação de cultivos, quando possível, né? Quem cultiva indoor é um pouco mais complicado, mas quem cultiva outdoor e em quintal é mais tranquilo para fazer esse controle cultural, utilização de plantas companheiras, né? O controle químico, só usar em última instância, quando nada disso aqui deu certo, e utilizar integrado o óleo de NIM, sabão de potássio, até terpenos, né, e óleos essenciais, como o D-limoneno, que é o óleo da casca de citros, também é um importante agente de controle, né, para controlar o Fungus gnats no solo. Então, esse aqui é só um exemplo, né, de um ácarozinho predador de Fungus gnats, que você vai liberar aí no solo. Se você tem dúvidas da quantidade a ser liberado, ou num vaso, ou direto no solo, deixe o seu comentário aí para a gente... Deixe o seu comentário aí para a gente debater aí as suas dúvidas aí, que eu respondo para você o mais rápido possível. Eu não vou ler o nome científico aqui, mas ele tem um nome meio esquisito, né? Bem conhecido, Stratioleps cimitus é o nome desse rapazinho, é um nome esquisito, né? Mas geralmente são ácaros predadores, né, que têm uma voracidade muito grande e se alimentam aí de larvas e pulpas de fungos gnats. São bem ágeis, pessoal. Eles se alimentam também de matéria orgânica, tá? Então, se você pegar a lupa e ver um bichinho correndo assim, é muito importante identificar que eles são muito ágeis no solo, ok? Controle comportamental, utilização de armadilha adesiva amarela. Para o monitoramento, eu recomendo uma armadilha a cada 50 a 100 metros quadrados, para você monitorar para ver a população aí do Fungus gnats. Se você quiser capturar mais adultos de Fungus gnats, você usa uma quantidade maior de armadilha, tem um controle massal
desse inseto. É uma armadilha a cada 20 a 50 metros quadrados. Então, se você tem aí no seu grow 6, 10 plantas, basta uma armadilha para você aí ter um controle efetivo do Fungus gnats. Você vai colocar a armadilha lá em cima na planta? Não, 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 não. Você vai colocar a armadilha o mais próximo possível do solo, ok? Então, essa é o controle comportamental do Fungus gnats. Outra forma é o controle cultural, pessoal. Controle cultural é você planejar de forma a ter plantas no seu cultivo a atrair insetos benéficos, atrair aqueles ácaros, a atrair joaninhas, né? A atrair insetos benéficos aí para o seu cultivo. Eu dou destaque aqui para o girassol, né? O girassol, ele tanto atrai insetos como existem insetos, pragas que preferem o girassol a cannabis, então ter o girassol no seu cultivo é muito importante. Outro tipo de planta, o coentro, muito importante também, fonte de alimentação, fonte de pólen, fonte de néctar aí para o seu agente de controle biológico. O endro também, muito importante. A erva doce são plantas cientificamente comprovadas que atraem inimigos naturais, atraem insetos predadores e parasitoides aí do Fungus gnats. Outra planta bastante utilizada em cultivos, né, em outros cultivos também, e que pode ser utilizada no cultivo de cannabis medicinal é o famoso cravo, tagetes, né? Ele tem um odor que repele certos insetos e alguns insetos também se aproveitam do tagetes como fonte de néctar e pólen para aumentar a sua população no campo, beleza? Esse é o controle cultural. Controle químico, o óleo de NIM. O NIM é uma árvore que tem um composto, uma molécula chamada azadiractina. Essa molécula é a principal molécula que tem efeito inseticida nos insetos, né? Acaba ali cortando o desenvolvimento dos insetos. O inseto não consegue passar da fase de larva para pupa ou de pupa para adulto, então o inseto morre. Tem o sabão de potássio, que ele tem um efeito dessecante no inseto, e tem os terpenos, né? O D-limoneno, também que tem uma ação aí anti-alimentar nesse inseto também. Todas essas aplicações, pessoal, no solo. O D-limoneno pode ser aplicado na planta também, dependendo da fase. Muito cuidado para aplicar na fase da flora, né? Aplicar todos esses controles integrados que eu estou falando com vocês. A gente dá uma ênfase, navega, porque quando você chega na flora, você já tem que estar com a sua planta preparada, porque existem certos tipos de controle que podem dar efeitos aí na sua flor. Podem dar gosto estranhos, né? Deixar gosto estranho na sua flor aí quando do processo de cura. Então, eu vou sempre bater nessa tecla da gente usar controles integrados de prevenção de insetos pragas na cannabis medicinal. E a gente está fazendo um documento muito importante, um e-book, sobre manejo integrado de pragas. Se você quiser, ficou até aqui agora no vídeo com a gente, né? Eu agradeço muito você que ficou até aqui agora. Se você não é inscrito ainda, eu sei que provavelmente você não é inscrito, porque pelas métricas aqui eu sei que 80% das pessoas que me assistem, que assistem à Universidade Orgânica, ainda não são inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva agora, ative as notificações do canal e a gente tem também, se você quiser se aprofundar mais e ficar um fera aí no cultivo agroecológico e orgânico de cannabis medicinal, seja um aluno da Universidade Orgânica.
a gente tem uma formação continuada, completa, aí com emissão de certificado para você que está em busca do seu HC e da sua segurança jurídica. Faça sua matrícula aqui pelo QR Code, aponte o celular ou na descrição desse vídeo ou no comentário afixado, ok? Até a próxima aula e saudações agroecológicas. Qualquer dúvida, comentários, a gente responde assim que puder. Tchau!